Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 36º episódio dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações e por aí fora. Portanto, 36º episódio, isto significa que a série já fez 3 anos e neste momento o portfólio yield está nos 4,81%, sendo que me está a ser pago $542 em dividendos anualmente. Agora, a forma como está distribuído, infelizmente não está assim tão equilibrado como eu gostaria, mas mensalmente estou a receber cerca de $45, o que não é mau. Agora aqui no meu portfólio, o lucro não realizado em valores absolutos está nos 326 aproximadamente, portanto há aqui mais posições positivas do que negativas, apesar do objetivo ser receber dividendos, mas também que as ações possam valorizar, mas realmente há aqui algumas moças no portfólio, nomeadamente a IIPR e outras posições, mas isto foi quando eu comecei a série e tinha feito aqui uma mistura na forma como eu fazia os estudos, ou seja, eu juntava aquilo que era ações para receber dividendos e os REITs, e a forma como tu fazes o estudo entre ações normais para receber dividendos e REITs deve ser diferente, tá bem? Por isso é que eu tenho duas séries diferentes e se o teu objetivo for acompanhar os meus estudos sobre REITs, então infelizmente esta não é a série. Esta série é para empresas que pagam dividendos e que também tenham aqui algum potencial de crescimento, que não basta pagarem bons dividendos, como também crescerem. Agora, nós tínhamos visto aqui a UPS que teve uma grande queda e que foi adquirida também no portfólio quando teve essa queda. Aliás, neste momento encontra-se com um prejuízo de cerca de 13,90% porque está praticamente a fazer mínimos absolutos, ou seja, se formos para trás e olharmos para o gráfico, vemos que está praticamente nos mínimos, sendo que nestes valores eu estou a considerar reforçar, porque houve aqui uma altura que mostrou que tinha aqui alguma estabilidade e estar acima do SMA, depois a partir de abril de 2022 já mostrou esta instabilidade que esteve continuamente abaixo do SMA, ou seja, em vez do SMA ser um suporte passou a ser uma resistência e começou a afundar e estar em declínio. Aliás, se eu colocar aqui uma linha de tendência, tu consegues ver este declínio, correto? Portanto, está aqui claro como tudo. Portanto, tem estado em declínio e parece estar a fazer mínimos absolutos, pelo menos com base neste intervalo que vemos aqui, está bem? Porque se eu for mais para trás, provavelmente haveria mais gráfico. Aqui, como eu tenho o plano básico, é por isso que não me deixa ver o resto do gráfico. De qualquer modo, está a fazer estes mínimos e para mim poderia ser talvez interessante reforçar. Agora, o que acontece é que a mesma pode continuar a cair, a fazer mínimos relativos cada vez mais fundos e o prejuízo aumentar. Mas, se eu for por essa lógica, assim também posso desperdiçar uma possível oportunidade, tal como aconteceu nesta, que eu tinha feito um estudo, porque a mesma estava continuamente em declínio, tal como podes ver, ela desde o início praticamente que está aqui no gráfico tem estado em declínio e acontece que eu fiz um estudo em que a mesma tinha atingido estes mínimos de volta dos 7,2 e entretanto ao preço que está atualmente, atenção que isto foi em abril de 2025, até foi bastante recente e agora teve uma valorização desde essa altura até agora de 143%. Este estudo, se não me engano, foi partilhado no Financial Portuguese. Eu realmente ignorei por estar continuamente em declínio. Ou seja, aqui não podemos ver apenas se uma ação está continuamente a crescer ou em declínio, também temos que fazer um estudo de análise fundamental, tá bem? Que isso é o mais importante. Por isso eu não posso desconsiderar totalmente aquelas ações que estão em declínio, apesar de preferencialmente eu gostar de ver uma ação estável, ou seja, que esteja continuamente a crescer, porque isso é um aspecto mais saudável em ter em consideração a nível da análise técnica, porque mesmo esta, que teve esta subida, não é por agora ter rompido esse MMA que não pode voltar a descer, entendes? Mas pronto, sem mais demoras vou passar à minha aquisição, depois vou ver algumas das vossas sugestões e comparar, porque se as vossas sugestões forem melhores que a minha escolha, então obviamente que eu vou preferir a vossa sugestão. Agora vou passar a cá que em princípio será a minha aquisição, que é a UNH. Ou seja, ela atingiu estes mínimos relativos de volta dos 254, que foi quando eu partilhei o meu estudo, eu não sei se te recordas ou acompanhaste no top 1, não foi do mês passado, acho que foi há 2 meses, ou se calhar 3 não, eu penso que tinha sido há 2 meses que eu tinha partilhado que o meu top 1 tinha sido a UNH. O que é que aconteceu? Pouco tempo depois, a empresa do Warren Buffett partilhou que realmente juntou esta aquisição ao seu portfólio, o que eu achei bastante interessante, porque isto significa que os meus estudos estão a ir de encontro àquela que é a empresa com os melhores analistas financeiros de todo o mundo. Por isso, é exatamente isso que quero continuar a fazer. Mas de qualquer modo, para esta série há um aspecto negativo. E qual é esse aspecto negativo? É que o dividend yield neste momento é apenas de 2,85%. Se tu não sabes, nesta série eu tenho aqui um objetivo que é ter um dividend yield mínimo de 3% quando faço a aquisição e está um pouco abaixo. Agora, se a possível valorização compensar, então eu consigo excluir aqui, pronto, aquela percentagem que falta até os 3%. Porque repara que ao preço atual basta tocar no SMA para fazer uma valorização de cerca de 35%, o que não é nada mau. Agora, se atingir estes máximos, que eu agora não tenho certeza se são máximos absolutos ou relativos, deixa-me cá verificar,
Portanto, aqui o preço está de volta de 317, por isso se atingir estes máximos, estamos a falar de uma possível valorização, se caso atinja estes máximos absolutos, de quase 100%, que até é bastante, entendes? Por isso compensa, mesmo que receba menos dividendos. Apesar que os dividendos que eu estou a receber até que não são nada maus, ok? Estes 2,85% não são nada maus comparativamente a empresas que são dividend aristocratas, dividend king. Portanto, se tiver aquela valorização toda, ao mesmo tempo está a pagar estes dividendos, eu fico totalmente satisfeito. Mas claro que convém fazer um estudo melhor. Por isso, eu vou aqui dividendos, vou olhar neste momento para o payout ratio, já compramos com dinheiro do setor, quando é que paga é 23 de setembro, mas isto é irrelevante, o mais importante é o ex-dividend date, e eu quero adquirir um dia antes para receber os próximos dividendos, por isso aqui no meu caso ainda vai a tempo, portanto eu não sei se vou conseguir publicar o vídeo a tempo que tu possas quer ponderar, mas de qualquer modo há sempre os próximos dividendos. Pronto, agora a segurança dos dividendos, o que é que temos aqui? Eu queria ver em primeiro lugar o payout ratio, aquele que tínhamos visto há pouco, por isso este dividend payout ratio, o TTM non-GAAP, em que comparativamente à minha do setor está um pouco mais elevado, mas também não está mal. Depois temos aqui o interest coverage, está nos 7.50, que está acima da minha do setor, portanto isto aqui é aceitável. No total debt to equity, pronto, aqui sim está muito acima da minha do setor, podemos inclusive dizer que está com elevado endividamento, pelo menos comparativamente à minha do setor, e se formos mais abaixo, conseguimos ver também o crescimento dos dividendos, pelo menos no último ano, utilizando o Compound Annual Growth Rate, que neste caso é superior à minha do setor. Se quisermos saber mais informações sobre o crescimento dos dividendos, que para mim também é um ponto crucial, podemos ver aqui o que não está nada mal e acima da mediana do setor, tanto a nível de 3, 5 e 10 anos, utilizando o Compound Annual Growth Rate. Pronto, em termos de avaliação, aqui diz que está subvalorizado utilizando vários rácios e comparativamente à mediana do setor, nomeadamente Price to Earnings Ratio, Price Value to Sales, aqui também Price to Sales, Price to Book é que não, ou seja, aqui quando comparamos o valor de mercado da empresa com o valor contabilístico, aqui está um pouco acima, mas vai dar praticamente de encontro à mediana do setor. Agora, relativamente ao crescimento, o que é que temos aqui? Aqui sim, já está um bocadinho pior do que aquilo que gostaríamos de ver. Ou seja, está ok em termos de crescimento dos rendimentos, mas se olharmos para o crescimento do EBITDA e crescimento do EBIT, conseguimos ver que claramente está abaixo da mediana do setor. Depois, crescimento do Return on Equity. Felizmente, year over year está muito acima da mediana do setor, mas em termos de forward é inferior. Depois, o quão lucrativo é a empresa, olhando para as margens. Agora, aqui quando olhamos para as margens, o que está no dominador são os rendimentos da empresa. Também é assim que se vê as margens. Portanto, aqui olhando para a margem do resultado bruto, vemos que está abaixo da mediana do setor, mas EBIT, EBITDA e resultado líquido até está bastante acima. Aliás, como a mediana do setor não está grande coisa, então aqui mostra uma percentagem gigantesca, mas só que claro que não vamos dar aqui uma consideração quão acima está, porque realmente a mediana do setor está muito baixinho. Depois, Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets está tudo acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Agora, olhando para o Guru Fox, dá uma classificação de 77 em 100, ou seja, não é uma classificação muito elevada, e eu sei explicar porquê. Então, para a saúde financeira dão um 7 em 10, o lucrativo é mesmo de um 9 em 10, momento de 1 em 10 e valor justo de 2 em 10. Ou seja, repara nestes dois, momento e valor justo. Isto porquê? Porque ela teve toda esta queda que era inesperado, face a todo o histórico da ação, e eles acreditam que este modelo, os modelos que utilizam, e fazendo a média ponderada, está enviesado. Porquê? Porque diz que está subvalorizado por 51%, que elas acham que é um exagero. Isto aqui pode talvez indicar um sinal grave, qualquer coisa da empresa, em que pelo menos vamos descartar em princípio essa opção, face que a empresa do Warren Buffett adquiriu, por isso eles de certeza que fizeram a sua due diligence. E o momento é exatamente isso, ou seja, a seguir toda esta queda que era inesperada. Agora, algo que eu acho que também está errado, que eles atribuíram uma classificação muito positiva, é para o crescimento. Eu acho que a empresa não está com este crescimento todo e até podemos utilizar depois o Simple Wall Street para ver isso. Agora, no Finbox, sendo uma empresa para receber dividendos, eu quero ver o DDM e também posso ver o Price to Earnings Ratio, utilizando os multiples. Portanto, no DDM mostra uma possível desvalorização de 22%, infelizmente, e aqui, utilizando os múltiplos, com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 27,2%, sendo estas as empresas comparáveis. Agora, no Simple Wall Street, o aspecto mais negativo que eles apontam é o elevado endividamento. Em termos de avaliação, diz que está a 64,2% subvalorizada. Em termos de crescimento futuro, repara, olha o quão abaixo está relativamente às projeções anuais do crescimento dos earnings, comparativamente à indústria e mercado. E mesmo projeções anuais do crescimento dos rendimentos, não está grande coisa. Pronto, está abaixo da indústria e do mercado e não está muito longe da indústria, mas mesmo assim nós gostaríamos de ver algo melhor. Depois, para a saúde financeira,
podemos ver que tem ativos correntes inferiores aos passivos correntes, o que é um aspecto negativo, ou seja, não está a conseguir fazer face às obrigações de curto prazo, por isso ou pede empréstimo ou desfaz de ativos não correntes, está bem? Porque eles têm aqui muitos ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, e tem capitais próprios também superior ao endividamento, só que aqui gostaríamos de ver uma distância superior, ou seja, o endividamento a ficar cada vez mais pequeno e os capitais próprios aumentarem. Por isso é claro que está inferior aos 100%, mas já vimos que comparativamente à melhor do setor não está nada especial. É claro que também poderíamos comparar com o passado da empresa, ou seja, aqui em março de 2020 tiveram nos 83,8%, portanto agora está melhor. Houve aqui uma fase em 2015 em que realmente estava ela por ela, ou seja, 90%, aqui 91,4%, entendes? Por isso muito próximo dos 100%. Por isso agora não está assim tão mal comparativamente ao histórico da empresa. Agora, vendo o critério dos dividendos, vamos ver se passa em todos os critérios e infelizmente não passa em um, que é o dividend yield, que é de baixo demais comparativamente ao top 25% dos players do mercado. Por isso aqui, para ser considerado uma empresa muito interessante para receber dividendos, o dividend yield estaria de volta dos 4,38%. Mas em buybacks tem de 3,5%. O que é que isto significa? Quer dizer que a empresa recompra as próprias ações. Ou seja, isto afeta positivamente o earnings per share, porque se estão a recomprar as próprias ações, então são menos ações que estão em circulação. Portanto, afeta positivamente o earnings per share, que acaba por afetar positivamente o price to earnings ratio, o que faz com que a yield para o valor acionista seja 6,4%. Por isso, ultrapassa estes 4,38% se virmos no overall, está bem? Agora, compras e vendas por parte dos insiders. O que é que nós temos aqui? Temos algumas vendas, mas maioritariamente compras. Por isso, isto já tinha sido visto no top 1, em que realmente houve vários insiders com cargos importantes que compraram muitas ações da empresa. Nós podemos ver isso aqui. Diretores, CEO, mas mais recentemente o CEO vendeu aqui algumas posições, mas foi uma quantidade pequena comparativamente às compras que houveram. Por isso, quando houve este momento da desgraça, em vez de eles estarem a vender, estavam a comprar, o que eu vi também como um aspecto positivo, que me fez ter mais confiança para a minha aquisição. No Stock Rover, aqui infelizmente não consigo desbloquear este candidato, está bem? Pronto. Mas podemos ver que com base na classificação de analistas é mais um buy do que um strong buy. Depois no Alpha Spread mostra que está subvalorizado por 34% no cenário base, no melhor cenário subvalorizado por 54% e no pior cenário subvalorizado por 17%. Depois no Stock Analysis, com base na classificação de 24 analistas, dizem que é mais um buy do que um strong buy. Podemos ver aqui mais informações relativamente aos analistas, por isso aumentarem este target. Isto foi a 5 de setembro, portanto estamos a falar neste mês que houve aqui um aumento do target. É claro que, pronto, isto também pode ter sido com base na aquisição da empresa do Warren Buffett, mas de qualquer modo temos que ver isto com bons olhos, não é? Agora, no Market Beat, diz que é uma compra moderada, com base na classificação de 25 analistas, sendo o possível upside de 12,24%. E no Market Watch, infelizmente, diz que face aos últimos 3 meses, houve menos recomendações de compra, está bem? No plano Pro do Investing.com, mostra um possível upside de 14,1%, sendo que diz que a empresa está a ter um bom desempenho, que é um aspecto positivo. Agora, eu vou para a fonte que eu mais gosto, como é óbvio, que é a fonte criada por mim. Ou seja, eu vou utilizar o meu fecheiro, já coloquei um NH enquanto estava aqui a falar, estava a importar os dados, e eu vou começar por utilizar o Economic Value Added. Aqui, o objetivo é entender se a empresa está a criar ou destruir valor com base no NOPLAT, com base no capital investido, entendes? E WACC. Portanto, eu vou aqui abaixo e infelizmente temos modelo enviesado porque dá valores muito elevados, está bem? Por isso aqui colocamos como enviesado, só que mesmo assim conseguimos utilizar este modelo, porque conseguimos olhar para o NOPLAT, para o ROIC, e entender quais são aqui os retornos anormais. Atenção, que os retornos anormais o que faz é calcular o retorno descendente, ou seja, pega no ROIC, que é o Return on Invested Capital, e deduz o WACC. E aqui podemos ver em cada ano, começou em 9,87%, depois aumentaram para 10%, portanto ficou aqui à volta dos 10, 8%, e agora parece estar nos 31%. Cerca de 32%. Isto 2025, portanto é uma projeção, e se a projeção indica desta maneira é porque utilizou aqui dados exatos. Está aqui, em termos de sales, está mesmo muito, muito elevado. Deixa-me só entender o porquê, DCF dados, ok, desculpa, ok, pronto, isto tinha sido anteriormente para fazer um teste, porque tu podes substituir, está bem, tu podes substituir aqui com base naquilo que é os teus estudos, e depois, ao substituir no amarelo, coloca a taxa de crescimento que calculaste com base no teu estudo, o que é muito bom para quem faz estes estudos, entendes? Mas sim, eu estava aqui a fazer testes e por isso esqueci-me de tirar isto. Ok, deixa-me tirar. Ao tirar isto já utiliza uma porcentagem mais realista, especialmente de uma empresa que não é uma growth stock, e portanto aqui já vai dizer, ok, pronto, fica nos 9,28%. Agora já faz mais sentido. Pronto, portanto um retorno anormal de volta dos 9%, o que não é mau. E agora assim que eu tirei isto, já mostra uma possível valorização e desvalorização. Por isso eu peço desculpa por não ter tirado há bocado, porque realmente eu tinha-me esquecido
que tinha feito aquele teste, não com esta empresa, com outra que por acaso é uma growth stock, mas pronto, era só para ver se o fecheiro estava a funcionar bem. De qualquer modo, num cenário base mostra uma possível desvalorização de 37,60%, se for para o valor acionista de menos 9%, se entretanto olhar para o melhor cenário, então uma valorização de 4,24% e para o valor acionista de 6,93%. Por isso, segundo o lucro económico da empresa, não está assim tão positiva como gostaríamos de ver. Agora, na avaliação da mesma, utilizando o DCF, mostra que no pior cenário é uma possível valorização de 47,81%, porque realmente aqui a estimativa está muito elevada, ou seja, considera que face a todo o histórico que a mesma teve, realmente agora parece estar bastante subvalorizada. Agora, isto é muito giro, mas eu quero ver a qualidade da informação. Aqui a qualidade da informação é algo que eu também aprendi recentemente em análise de relatórios financeiros, está bem? Na minha pós-graduação em análise financeira, e aqui mostra que a mesma está em equilíbrio, que é um aspecto positivo, mas com excesso de capitais permanentes. Pelo menos é o que está aqui indicado, utilizando todos os cálculos e vendo aqui que é o fundo money, que é o working capital, mas utilizando estas fórmulas, está bem? Está tudo aqui indicado, este fecheiro tem tudo e dá para ver muito mais. Pronto, agora o da Amadora não preciso de ver para já. Eu vou ver aqui o Dividend Model, o que é que indica. O PVGO é positivo. Ok, só queria ver que o PVGO era positivo porque assim os investidores estão a avaliar positivamente a política de investimento da empresa, está bem? Por isso significa que na perspectiva dos investidores a empresa está a distribuir uma quantidade aceitável de dividendos. Portanto, se isto está ok, então eu muito provavelmente vou adquirir esta empresa. Agora, antes de adquirir, eu quero passar às vossas sugestões. E houve alguém que sugeriu a IIPR. Agora, acontece que a IIPR, que apesar de ter tido uma grande queda e estar neste momento com um dividend yield muito elevado, de 13,42%, estamos a falar de um REIT. E um REIT, tal como expliquei no início do vídeo, não pertence a esta série, está bem? Por isso eu vou saltar e, se possível, sugere a IIPR na série de REITs. Outra sugestão foi esta, que é a LEN. Entretanto, esta ação parece estar a recuperar, pelo menos ganhou aqui um suporte e um pump no pós-market. Temos aqui também uma notícia que pode ter afetado, mas de qualquer modo estamos a falar de uma empresa que tem um dividend yield de 1,45%. Ou seja, se só devido a este fator é já para descartar. Depois houve outra sugestão. Esta sugestão agradou mais, que foi qual? Foi a IBM. IBM faz parte dos dividendos aristocratas. Nós podemos confirmar aqui, eu tenho este fecheiro, que se formos em informações e vermos dividend king e dividend aristocratas e procurarmos por IBM, está aqui, portanto é um dividend aristocrata, mas não é um dividend king. O que isto significa é que a mesma tem pago e crescido os dividendos há pelo menos 25 anos e simultaneamente faz parte do S&P 500, o que é um aspecto que os investidores consideram como positivo. Depois, se formos olhar para o gráfico, a mesma também teve uma queda recentemente, está bem? Portanto, desde os seus máximos até o preço atual, teve uma queda de cerca de 16%, ou seja, tocou aqui no SMA e ultimamente tem mostrado uma boa estabilidade. Houve aqui uma altura que mostrou bastante instabilidade, apesar de termos colocado aqui este nível de suporte e realmente ganhou suporte a partir daqui. Deixa-me só alterar a cor para tu não confundires e pensares que isto é uma resistência, portanto verde para suporte. Pronto, e quando eu adquiri a IBM, eu estou com lucro, eu não me lembro, ou seja, eu estou com 45%, 46% de lucro no realizado percentual, e agora não me recordo quando é que eu adquiri, se foi neste nível de suporte, não pode ter sido, senão o lucro seria superior, mas sim, foi algures quando ele estava a ganhar este suporte, depois caiu, corrigiu, depois adquiri de volta destes valores, talvez de volta dos 170, aliás, eu consigo ver isso em vez de estar aqui a fazer estimativas, então... transações de abertura da posição foi nos 169 aproximadamente, portanto se eu fizer aqui um desenho foi aqui 169 mais abaixo, por isso foi de volta destes valores, ok, aqui, portanto foi aqui que eu adquiri, depois ela subiu e agora está nos 246, mesmo após ter tido esta queda o lucro no realizado percentual não é nada mau, mas de qualquer modo esta não será a minha aquisição, porque primeiro tem um dividend yield de 2,72%, eu poderia obviamente abrir exceções, mas se compararmos talvez o possível potencial de um NH com a IBM neste momento, eu acredito que um NH, para mim, para o meu perfil de investidor e objetivos, e atenção que isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas para o meu perfil considero que seja mais indicado e por isso eu vou partilhar contigo e vou adquirir, está bem? Agora, eu vou aqui procurar por negociar, eu agradeço pelas vossas sugestões, mas eu vou ficar pela UNH, mas a sugestão da IBM não era nada má. Agora, procurar por UNH, está aqui, é aqui a primeira, pronto, agora, cada uma está a valer 316, por isso é muito próximo exatamente daquilo que eu procuro. Atenção que eu só adquiro ações inteiras para ser o legítimo dono dessas ações, e aliás, aqui nesta corretora só permite mesmo isso, portanto está mesmo a um valor aceitável para fazer a aquisição para esta série. Ok, vai ser ao valor de mercado, o mercado está aberto, confirmar compra, e já foi executado, por isso ordem pendente, já foi executado e parece que já me está aqui no portfólio.
Por isso, UNH, deixa-me lá procurar onde é que ela está. Está aqui, por isso, uma ação foi adquirida nos 316,57 e por isso agora é só uma questão de deixar para longo prazo. Por isso eu realmente... pera, antes ainda de terminar o vídeo, calma, eu não posso esquecer também de adicionar aqui no Track Your Dividends. Ok, no Track Your Dividends vou a Add Holding, UNH. Agora, já não me recordo qual é que foi o preço exatamente, 316,57,27. Simplesmente vou clicar aqui e vou colar e foi apenas uma ação. Ok, Add Holding, infelizmente baixou um bocadinho o portfólio yield, mas faz parte, mas acredito que esta escolha tenha sido indicada por um perfil de investidor e objetivos. Por isso, se este estudo foi útil, não te esqueças de colocar um gosto de apoiar e até uma próxima.